Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui para podermos fazer hoje a nossa oração, o nosso evangelho, estudar um pouquinho dessa doutrina tão consoladora que tanto nos ajuda nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Então, antes da gente começar o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e nosso guia, pedir que Ele nos ilumine, nos abençoe e nos dê força e coragem para seguir os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por momentos de tristeza, que leve a luz a cada um deles, que assim seja. O tema que foi nos proposto hoje foi a bem-aventuranças. Então, nós vamos falar das bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, nós vamos começar falando do Sermão da Montanha. É o mais famoso sermão dos sermões de Jesus. Assim denominado porque Jesus o preferiu nas encostas de um monte. Muitos consideram este sermão como a norma da vida cristã. Certamente, bastaria seguir as recomendações para se alcançar grande evolução espiritual. Nele, Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventuranças é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o ponto de vista espiritual. Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças se dispusermos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei da causa e efeito. Então vamos para começar com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo tanto quanto amam a si próprio. Então, como será que nós conseguimos obter qualidades? Como será que a gente vence os nossos defeitos e conseguimos ter as nossas virtudes, né? Sermos seres virtuosos, né? Porque em cada bem-aventurança Jesus nos recomenda que sejamos virtuosos, que tenhamos virtude, trabalhando as nossas resistências, né? Então, quando ele fala dos pobres de espírito, são aqueles humildes. E como será que a gente reconhece a humildade? A humildade é uma coisa que ela não pode ser vista pelos olhos carnais. Como sempre, todas as virtudes, elas vêm da alma. Elas vêm do coração, de dentro para fora. E as bem-aventuranças, elas são a maioria delas. Jesus espera que nós melhoremos as nossas virtudes, para que possamos ser homens mais felizes, mais tranquilos. Então, os pobres de espírito são desapegados. E a gente não nasce desapegado, a gente aprende a ser desapegado. A gente não nasce humilde, a gente cultiva a humildade através do trabalho diário em nós mesmos. Nós temos que lutar para conseguir vencer as nossas resistências e conseguir conquistar essas qualidades, né, que vão melhorar tanto a nossa vida e a daqueles que convivem conosco, né? Então, os bem-aventurados, os pobres de espírito, são aqueles que possuem o desprendimento dos bens terrenos, possuem a iluminação interna e sabedoria, não são escravos do dinheiro. Para a gente possuir iluminação interna, a gente tem que fazer oração, a gente tem que estudar a doutrina, a nossa religião, nós temos que ter disciplina, a gente tem que desapegar das coisas materiais. Tudo isso é um treino, tudo isso exige trabalho em nós mesmos. Então nós temos que pensar isso. Nada vem de graça. Jesus trabalha até hoje e nós temos que trabalhar em nós também. Nós temos que trabalhar as nossas qualidades, tirar os nossos defeitos. Então, e isso é uma guerra interna que nós passamos diariamente, né? Aí depois ele vem, bem-aventurados que choram. É uma coisa muito
difícil, né? Porque você fala assim, bem-aventurados que choram, mas nós não viemos aqui para ser felizes. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Aqui nós somos, quando nós encarnamos, a gente escolheu as provas que a gente queria passar para a gente nos melhorarmos. Ou para nós nos melhorarmos, ou para nos evoluirmos espiritualmente mais rápido. Quando chegamos aqui, nós esquecemos, nós temos o véu de esquecimento, né? Porque ainda bem, né? Porque já pensou se a gente convive com uma pessoa que foi o nosso algoz em vidas anteriores, ou nós tenhamos feito muito mal a ela, ou vice-versa, e a gente se lembrasse todo dia disso, e se ela fosse nosso pai, fosse nosso irmão, fosse nosso marido, fosse nosso filho, como que nós conseguiríamos conviver com isso? Então, por esse motivo é nos dado o véu do esquecimento, para a gente poder viver tranquilamente com aqueles que nos rodeiam e cultivar a boa convivência, né? Cultivar o dia a dia mais tranquilo através do amor, cultivando o amor, a humildade, né? Deixando de lado o orgulho e a vaidade. Então, bem-aventurados os que choram. Então, toda vez que nós viemos aqui para a gente passar por essas coisas, e quando chega aqui nós esquecemos, né? Aí a gente só quer ser feliz, né? A gente não quer ter nenhum problema. Mas se a gente não tiver nenhum problema, a gente não melhora. A gente vai só pelo prazer, né? Vai só querer aquela vida de alegria, aquela vida sem compromisso. E como que nós vamos evoluir espiritualmente, né? Além da gente ter que se melhorar, porque nós temos a lei da causa e efeito, né? Aquilo que nós fizemos, nós temos que continuar trabalhando isso. Aquilo que nós fizemos, a gente tem que, de alguma forma, nós temos que colher aquilo que nós plantamos, né? Então, se a gente não só plantou amor, senão nós nunca estaríamos aqui. Então, nós temos que colher aquilo. Então, vem através de provas, através de coisas que a gente passa, né? Às vezes doenças, às vezes muita coisa difícil que a gente passa na vida, no dia a dia, né? Às vezes convivência com pessoas difíceis, a perda de entes queridos. Quando a gente perde um ente querido, a gente sempre deve lembrar, eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier, que fala assim, ó: aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Isso é verdade, gente, porque aqueles que nós amamos de verdade, um dia nós vamos reencontrar. É difícil porque a saudade dói, mas nós temos que trabalhar nós temos que pensar nisso, né? Que o Chico Xavier, ele foi muito sábio nessa frase. E falando no Chico Xavier, o Chico Xavier foi uma pessoa que para mim é um exemplo, né, de vida, um exemplo de espírito de luz. Ele passou por muitas dificuldades. Ele tinha um problema muito sério na vista, ele tinha muito trabalho, ele tinha muitos problemas familiares, ele passava por muitos problemas financeiros, que ele não tinha muita falta de tudo, né? E ele tinha o Emmanuel, que era mentor dele, uma vez ele pediu ao Emmanuel que consultasse a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, perguntar o que ele poderia fazer, porque ele estava passando um problema muito difícil, ele não sabia o que ele fazia. Aí o Emmanuel veio com a resposta que a Virgem Santíssima tinha mandado falar para ele que tudo passa. Aí a partir daí ele colocou uma placa na cama dele que tudo passa. E isso é verdade, né, gente? Tudo passa. As alegrias passam, mas as tristezas também passam. Então a gente tem que aprender a ter fé, ter esperança e ter amor. No livro Jesus no Lar tem uma história também que eu gosto muito. Esse livro Jesus no Lar, ele é psicografado, e eu estou com ele aqui perto de mim, ele é psicografado pelo espírito de Néio Lúcio, esse livrinho aqui, muito bom, não sei se dá para vocês verem, Jesus no Lar. Ele é muito bom. A gente fazer o evangelho ajuda muito. E lá conta que um pai de família que tinha 6 filhos lutou muito para poder colocar o pão à mesa, dar conforto aos filhos, e acabou que por um azar do destino, um azar da vida, ele perdeu todos os bens. Aí ele ficou muito desgostoso e acabou vindo a falecer.
E a mãe dos meninos, eram 6 homens. Depois de muito meditar, pedir muita ajuda a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, para que ela pudesse fazer para não dar um exemplo para os filhos. Ela chegou um dia para eles, reuniu logo após a morte do pai, reuniu os 6 filhos, trouxe uma caixa e falou para eles o seguinte: olha, o seu pai não deixou vocês desamparados. Dentro dessa caixa tem um valor, um dinheiro, que se vocês passarem, se nós passarmos alguma dificuldade, assim, por falta de alimento, nós vamos poder usufruir do que está aqui. Mas eu acho que nós temos que honrar o nome do seu pai, foi um homem tão trabalhador, e trabalhar também. Trabalhar para pagar as nossas dívidas e prover o nosso sustento. Isso que eu espero de vocês. Os filhos saíram e foram, cada um, alugaram terras, começaram a plantar, e depois de alguns anos já tinham pago todas as dívidas, estavam tranquilos. A mãe chamou eles e abriu a caixinha de madeira e falou que dentro havia apenas um pergaminho que falava umas palavras de incentivo, umas palavras de amor, de fé e de esperança. E isso foi o que moveu os filhos e moveu a família. Então nós temos que pensar isso, né? Quando a gente está desesperado, a gente sempre tem que voltar os nossos pensamentos para Deus, fazer uma oração, meditar e pedir que Ele nos dê força e coragem, seguir em frente. E Chico Xavier, mais uma vez, tinha uma frase que eu gosto muito também. Ele falava que a cada dia é um novo recomeço, né? O que nós fizemos para trás, ficou para trás, mas a cada dia nós podemos recomeçar. Então vamos pensar nisso, né? Agora, bem-aventurados os mansos, os que não agridem nem violentam, e assim não provocam nem geram novos problemas. Mansitude é a paz. Como é que nós conquistamos essa paz? E mais uma vez Jesus nos convida a trabalhar as nossas virtudes. A paz a gente conquista através da oração, através dos bons pensamentos, através da análise dos nossos sentimentos, da análise das nossas ações. Santo Agostinho falava isso, que ao final de cada dia nós temos que parar e pensar aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós desejamos para o outro, e o que o outro falou para nós, que efeito que tem no nosso coração, para saber se a gente melhorou, para saber se a gente está evoluindo espiritualmente. Porque tem gente que fala assim, ó, eu nasci assim, eu morri assim. Parece até aquela música da Gabriela lá do Jorge Amado, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso, gente. Nós temos que evoluir dia a dia. Nós não viemos a este mundo para sairmos mais bonitos, mais ricos, mais gordos, mais magros. Nós viemos aqui para sairmos melhor espiritualmente. E isso é uma coisa que demanda trabalho. O trabalho em nós mesmos. Esse trabalho não é fácil. Vencer as nossas resistências que já são arraigadas em nosso coração é um trabalho difícil. Mas nós podemos vencer. Vocês podem ver que todo mundo, que as pessoas que são exemplos para a humanidade, todas elas venceram a si mesmas. Nós também podemos. E o contrário da mansidão é a irritabilidade que produz a cólera. E a cólera é uma das causas predominantes de enfermidades e males psíquicos. Filha do ódio, a cólera é um sentimento mesquinho das almas baixas e dos espíritos inferiores. Então, sem mansidão não há piedade, sem piedade não há paciência, sem paciência não há salvação. Gente, paciência é amor. Trabalhar a paciência na convivência com os outros é um ato de amor. É um ato de amor para conosco mesmo, porque a gente acha que a gente pode mudar o outro. Nós não podemos. Nós podemos mudar a nós mesmos. Para isso que nós temos que fazer diariamente. Então, quando a gente vê tantas pessoas irritadas, né? Tantas pessoas que têm prazer no conflito, né? Por exemplo, a gente vê no trânsito, a gente vê no noticiário, cada dia
tem uma morte, tem uma tragédia por causa de um minutinho. Se a pessoa tivesse pensado um minutinho, ela não teria feito aquilo, não teria às vezes tirado a vida de uma outra pessoa e estragado a vida dela. Então nós temos que pensar nisso muito. Nós temos que, e de manhã, quando nós acordamos, é muito interessante começar com uma oração, com agradecimento, já fazer um planejamento daquele dia, já imaginar coisas boas. E outra coisa, trabalhar a convivência com amor. Trabalhar, porque se a gente não tiver convivência com as pessoas, nós vamos melhorar nunca, né? Porque o que faz a gente melhorar é a raiva do outro, que faz a gente trabalhar a nossa paciência. Então, se a gente não tiver convivência, se a gente viver isolado, nós vamos ter oportunidade de melhorar. Então, vamos trabalhar isso em nós. Jesus espera isso de nós, né? Bem-aventurados os misericordiosos. O misericordioso, só um minutinho. Compadece da dor do semelhante, compreende as suas necessidades e sabe perdoar. Perdão, né, gente? Perdão é uma coisa que às vezes a gente, é tão engraçado quando a gente não perdoa, porque a gente não esquece aquela pessoa, né? E outra coisa, nós ficamos lembrando dela e ela às vezes nem lembra mais de nós. Nós estamos lá, ó, fulano fez isso pra mim, ciclano fez isso pra mim, não sei o que, eu não consigo esquecer, eu não consigo. E isso faz mal, porque a mágoa, ela vira doença. E a maioria das nossas doenças, às vezes, são por causa de mágoas, de raiva, né? Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Não é fácil trabalhar isso, mas a gente tem que trabalhar. Nós estamos aqui para nos melhorar espiritualmente, então vamos trabalhar esses sentimentos. E quando eu falo isso para vocês, é porque eu estou falando para mim também, né? Porque nós todos temos defeitos, todos temos muitos defeitos que a gente precisa se melhorar. E nós vamos sair daqui desse mundo, nem sei se nós vamos conseguir melhorar um pouquinho, mas a gente tem que tentar. A gente tem que trabalhar para vencer a nós mesmos. Para vencer a nós mesmos. Então, vamos trabalhar também o perdão, vamos trabalhar o amor, porque a misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus se chama amor. Então, a gente tem misericórdia pelas pessoas que estão na rua, misericórdia por aqueles que a gente às vezes olha e fala assim, nossa, mas a gente não precisa falar igual todo mundo, né? Um vagabundo, não faz nada. Vamos pensar, às vezes se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, a gente estaria fazendo muito pior, né? Então, às vezes, a gente não tem que julgar. A gente não sabe o que a gente faria. Então, ter misericórdia, olhar as pessoas com os olhos de amor. Nós temos que treinar os nossos olhos, melhorar os nossos olhos, melhorar o nosso olhar. Porque senão a gente fica olhando igual todo mundo. E aí, o que nós estamos melhorando? Bem-aventurados têm fome de sede e de justiça. Justiça é a atitude reta do homem para com Deus. Os que querem a verdade e o bem de todos. E nós vivemos um mundo de muitas assim, injustiças, né? A gente tem muita injustiça social, nós temos muitas vezes injustiça, às vezes vem uns muito bonitos, uns muito feios, uns muito pobres, uns muito ricos, e às vezes a gente tem mania muito de julgar, né? Quando a gente vê umas pessoas assim, com uma situação muito pobre, a gente fala assim, porque às vezes ela não trabalha, ou que senão que tem muito filho, mas só sabe fazer. Gente, Deus não pediu isso para nós. Não pediu, Jesus não pediu pra gente julgar ninguém. Pediu pra gente ajudar, pra gente melhorar a nós. Porque se a gente melhorar a nós vamos mudar esse olhar. Isso que ele pediu para nós. Agora, a injustiça, o Espiritismo é um consolo para as injustiças pela lei da reencarnação, né? A gente sabe que
do jeito que a gente esteve aqui numa vida, a gente na outra vai estar muito diferente, dependendo das nossas ações, dependendo das nossas atitudes, né? Então, a gente tem que também trabalhar aqui agora, trabalhar a aceitação, trabalhar mais a aceitação, a resignação, para a gente poder se melhorar. E lembrar que fora da caridade não há salvação, não há. A caridade não é a caridade só de dar alguma coisa, a caridade de escutar, de ter amor pelo outro, de se colocar no lugar do outro, de saber que as pessoas às vezes só estão em situações que a gente não entende, porque a evolução delas é diferente. Cada um tem uma evolução nesse mundo. E às vezes a gente acha que a gente está muito evoluído, mas está é nada, viu? Bem-aventurados os limpos de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de orgulho e egoísmo. Então, a pureza, ela não está só ela também vem muito do pensamento, né? Nós temos que trabalhar muito os nossos pensamentos, porque quando a meditação ajuda muito a gente a trabalhar os pensamentos, porque a gente se volta muito para dentro de nós, respira, fica um tempo, ajuda muito. Eu, nessa pandemia agora, eu comecei a meditar para controlar um pouco a ansiedade, eu estou gostando muito, eu acho que ajuda muito mesmo. É uma prática que eu pretendo continuar. É lógico que a gente tem que ter disciplina, né? Eu tenho que trabalhar isso em mim também, mas eu pretendo, porque ajuda muito a gente trabalhar trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso equilíbrio, é muito bom. Então, Jesus falava que naquele que nem concebe a ideia do mal, já é um progresso realizado. Então, aquele que nem pensa no mal, já está uma pessoa com muito progresso. Agora, naquele a quem ainda essa ideia ocorre, mas que a repele, há progressos em vias de realizar-se. Então, naquele que ainda pensa no mal, mas não o faz, ainda é uma pessoa que está em vias de progredir. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Então, vamos pensar como é que a gente está? Vamos analisar nós mesmos, vamos ver qual que é o que a gente... o que nós estamos pensando. O maior objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, e o maior objetivo de Deus é que nós nos melhoremos, que a gente se melhore espiritualmente. Bem-aventurados os pacificadores. Então, essa paz que a gente fala, que ela começa dentro de nós, né? Porque a maior maluquice é isso, né? Por exemplo, se você uma pessoa chega perto de você gritando, você na mesma hora já quer gritar mais que o outro, né? Mas e se nós fizermos como Chico Xavier aconselhava a gente fazer? Colocar um pouquinho de água na boca, esperar como se estivesse com a boca cheia d'água, respirar um pouquinho e deixar a raiva do outro, e nós não nos conectarmos com essa raiva, hein? E aí? Será que nós já damos conta? Será que a gente pode tentar? Podemos tentar. Fazer uma coisa muito boa que ajuda muito a gente a manter a paz, promover a paz, é fazer o Evangelho no lar. Na minha casa eu faço toda segunda-feira às 9h30 da noite. E é uma coisa que a gente tá fazendo aqui, né, toda terça-feira, e eu faço toda segunda. Então o que acontece? Quando a gente faz o Evangelho no lar, é uma coisa de 15 a 30 minutos no máximo. Você promove a paz na sua casa, a paz na sua rua e a paz em você. Então, vamos pensar em fazer o Evangelho no lar. Tudo que a gente precisa fazer, a gente tem que... Quando a gente fala essas coisas, a gente precisa largar alguma coisa. A gente tem que parar de assistir um pouquinho da Netflix, a gente tem que parar de ficar um pouquinho preguiçoso, sair um pouquinho do WhatsApp. Mas são minutos que vão fazer uma diferença na nossa vida, que vale a pena.
Então, Jesus sempre estabeleceu a doçura, a moderação, a afabilidade, a paciência. A partir disso, qualquer tipo de violência, de ira, de palavras negativas é contrário às leis de amor e caridade. Então isso é uma coisa que a gente tem que vigiar muito na gente, porque no dia a dia a gente passa às vezes você fica muito bravo com muita coisa e você quer revidar. Então a gente tem que trabalhar muito na gente. E aí a gente trabalha hoje, amanhã a gente volta, faz errado, depois faz certo, mas não podemos parar de trabalhar. Não podemos parar de tentar vencer a nós mesmos, vencer as nossas resistências ao bem, a resistência de adquirir as nossas virtudes. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se contradiz. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade. Aí tem uma historinha que conta que um palestrante espírita foi fazendo uma palestra numa cidade. Ele foi recebido pelo presidente do centro espírita na sua casa. Quando ele chegou na casa desse presidente, a mesa já estava posta para ele tomar um lanche antes de ir para a palestra. Aí ele viu uma mesa muito bonita, tudo certinho, e observou que a esposa do presidente do centro espírita estava com a cara muito amarrada. Quando o presidente foi ao banheiro, saiu um pouquinho da sala, ele perguntou para a senhora: por que a senhora está com uma cara tão brava? Ele falou: olha, porque se meu marido me tratasse um dia como ele te trata, minha vida seria muito melhor. Então, gente, a doçura e a afabilidade começa na nossa casa. Nós temos que ser assim na rua, no trabalho. Não é só na rua e no trabalho, é dentro da nossa casa, com aqueles que nós amamos, aqueles que convivem com a gente no dia a dia, que passam tudo, as dificuldades, e passam as alegrias também. E a gente tem que tratar eles bem. É isso aí. Vamos tentar, né? A gente está tentando. Bem-aventurados que foram perseguidos ou injuriados. A reencarnação é o principal instrumento dessa justiça universal, né? Porque é a lei da causa e efeito, né, gente? Um dia você vai ser perseguido, um dia você vai ser injuriado, mas depois tudo muda, né? E Jesus falava que é muito preferível você ser perseguido do que perseguir. Então a gente tem que pensar que isso é uma coisa que é verdade, né? Em vez de punição, como no processo humano, sua base é a educação. Em vez de penas, a reparação é voltar à vida e desfazer o mal feito. Aí é a reencarnação. A tarefa do discípulo cristão é estar no mundo sem ter o mundo, seguir as diretrizes pedagógicas do mestre e cumprir à risca as leis de Deus. Então, o que Jesus quis falar para a gente nessas bem-aventuranças, que são para nós que o maior dever de qualquer religião é melhorar o homem, é melhorar os sentimentos, é melhorar a pessoa como ser humano. O maior dever é o progresso espiritual. Se a religião não está fazendo isso com a gente, então ela não está adiantando nada. Não interessa qual religião, para nós é a doutrina espírita, que tem como função nos fazermos pessoas melhores. Mas não é mais bonita, é melhor por dentro, é melhor de atitudes, é melhor de convivência. Muito obrigada pela atenção de todos, uma boa noite, foi um prazer.